Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Odisseia de Literatura Fantástica. Este ano, a Odisseia será novamente presencial em sua 9ª edição. Acontecerá nos dias 7 e 8 de outubro de 2023, na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Então, enquanto essa data tão esperada aí não chega, eu vou batendo papo aqui com amigos e amigas escritoras no canal Odisseia de Literatura Fantástica, e hoje, então, eu convidei a Larissa Prado. Larissa, seja bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bom, obrigado pelo convite. Não, imagina, eu já estava um bom tempo querendo falar contigo aqui também, né? Uma escritora, principalmente, eu acho, né, que escritora de horror, né, apesar de ter outros trabalhos que às vezes vão para a linha do noir também, né? Mas, Larissa, como é que tu foi parar aí assim nessa função de escrever histórias, e histórias principalmente aí de horror? Pois então, eu comecei a escrever muito cedo, por diversão mesmo, continua sendo, na verdade. E como eu costumo falar em muitas entrevistas e bate-papo que eu tenho por aí, eu comecei escrevendo porque foi a melhor forma que eu achei de me expressar. Eu sempre fui uma pessoa muito retraída, eu fui uma criança muito tímida, sofri episódios de bullying na infância, então a forma que eu encontrei de me expressar foi através da criação de histórias, né, de ficção. E acabou que eu levei isso para a vida adulta e eu não caí de paraquedas, porque como eu comecei muito cedo, eu meio que sabia o que eu estava fazendo, mas não tinha muita consciência do que era isso. Essa consciência foi vindo com o tempo, né, com a idade, com o tempo. Sim. E hoje em dia eu escrevo além, né, de me divertir fazendo isso, escrevo também para alcançar algum tipo de satisfação, sabe, assim, Sim. pro minha alma mesmo. Logo que tu falou que era tímida e tal, eu sofria bullying, eu acabei até dando uma risadinha aqui, porque me identifico, às vezes, né? Quando a gente lá na infância, muito tímida, eu gostava já de escrever na sala de aula, ficava sozinha, e às vezes tinha nessa, pô, e aí, né, te mexe, sai daí desse teu lugar, vamos conversar, ou fazer alguma Sim, coisa, vamos brincar. Então, às vezes, é. acontecia um pouco disso, né? Eu acho que Mas é o estigma de quase todo escritor, né? Ser meio engraçado. esquisito, assim. Hoje a gente ri, né? Mas naquele momento Uhum. não era bom. Mas, Larissa, e bom, isso talvez contribua um pouco para as histórias de horror, né? Talvez, né? Umas explosões internas que acontecem acabam indo para o papel, né? Ou melhor, hoje, né? Para a tela do computador. Eu queria que tu falasse dos teus livros, né? Tu tem muita coisa, até comentei contigo, me lembro bem, do Rastro da Serpente, que eu li que foi pela Script Editora, também tem o Receptáculo pela Dracos, tem vários trabalhos espalhados aí, né, sendo vendidos na Amazon pelas editoras. Fala para mim desses livros, fala dos teus personagens, o que tu pode contar aí para nós? O Rastro da Serpente, ele foi muito marcante, assim, para mim, né? Na minha trajetória até hoje, porque foi um dos primeiros livros que chegaram em vários leitores, que meio que furou a minha bolha ali de pessoas que me conheciam, que me liam e tal. Eu vim de uma época em que a gente não tinha essa facilidade de publicar, né? Não tinha ferramentas de autopublicação, era mais fóruns, blogs e tal, da era de Orkut, era de fóruns, sabe? Então Uhum. eu era uma escritora, assim, que escrevia sem grandes compromissos, então eu escrevia em fórum, jogava RPG, então o meu universo era muito amigos, né, pessoas que me conheciam. O Rastro da Uhum. Serpente, eu lancei ele pela Amazon, né, depois a Script interessou, mas antes dele eu já tinha publicado com eles o Balé das Aves Mortas, que também foi outro livro meu que chegou em mais pessoas, que não é Uhum. exatamente um terror, ele é mais um insólito, é mais conversa mais com o mistério ali, tem o horror assim lá pro finalzinho, mas eu diria que hoje são as minhas duas principais obras com a Script, né, com a editora Script, que são livros ilustrados também, então acaba que eu converso ali literatura e arte, que eu gosto muito. Quando eu era adolescente, né, teve aquela fase que eu não li tantos livros, mas eu consumi muito HQ, então acabou que isso também se incorporou na minha narrativa. Teve aquela fase do cinema aqui, né, que, nossa, fiquei, assim, super viciada em filmes, que também depois eu incorporei na minha narrativa. Acaba que todas as minhas histórias, elas saem muito visuais, assim, porque eu tenho muita Uhum. influência
dessas outras tipos de mídias, né? E com a script... E tu faz as ilustrações também, ou tu, às vezes, tu chama ilustradores para fazer, ou escala pela editora? Eu costumo brincar que eu sou ilustradora frustrada, então eu amo arte, né? Eu tenho até um certificado em História da Arte, porque eu amo arte e tal, mas como consumidor, infelizmente, os meus desenhos eu tento, já arrisquei na minha vida, mas nunca fiquei satisfeito com o que eu criei de desenho. Então, tenho muitos amigos que desenham e ilustram, e eu sempre que eu tenho alguma ideia de narrativa que dá para encaixar alguma arte, eu costumo chamar pessoas, né, fazer uma parceria. E com a Script foi muito isso. A gente fez 3 livros, teve o terceiro que foi A Terra de Lobos, que na verdade era um e-book meu antigo, de contos interligados ali que eu peguei a figura do lobisomem e meio que subverti ali, né, escrevi contos interligados com o lobisomem, mas não necessariamente de lobisomem, só lendo para entender. E aí a Script lançou ele também. Então foi meu último livro com a Script, eu tenho 3 com eles, né? O Receptáculo foi o meu livro com a Draco, né? A primeira experiência com a Draco, que eu também gostei bastante, que foi da coleção Dragão Negro, com outros autores de horror, que é basicamente, é praticamente um roteiro de filme de pós-horror, sabe? Assim, porque tem elementos, assim, muito visuais ali também. Fora esses livros, que eu acho que são os mais conhecidos, eu escrevi o 3 com a Larissa Brasil, que foi... Nessa minha trajetória eu tenho muitas parcerias que deram certo, eu sou uma pessoa que eu sou fácil de escrever com outros autores, por mais difícil que seja, eu acho que a maioria, né, quando eu converso com quem escreve, nossa, fala assim pra mim, como que você consegue escrever com outra pessoa? Não sei, eu só sei que pra mim é muito enriquecedor, sabe? Ter essa experiência de troca, de criar história, escrever história juntos. E com a Larissa deu muito certo, a gente tem esse livro aí, 3, que é sobre misticismo, né, bruxaria e tal. E, se eu não me engano, acho que são essas minhas obras hoje aí no mercado, que estão aí disponíveis para compra, né? Ah, legal, tu falou na Larissa Brasil, ela também vai ter um bate-papo aí com ela, que bom. Postarei em breve, né? Mas isso de ter esse processo de escrever com outras pessoas, realmente ele é legal, mas ele tem características diferentes, por exemplo, fazer um romance, né? Trabalhar em roteiro eu já consigo trabalhar mais facilmente com outras pessoas, assim, né? No romance eu ainda acho mais difícil, né, a gente poder fazer essa junção, mas é legal, uma experiência ótima também. E, poxa, tu estava falando na questão de ser uma ilustradora frustrada e tal, eu também tenho isso, talvez por isso que eu goste muitas vezes de ser editora, editar uns textos e ficar pensando em capas, né? Vamos fazer uma capa assim, daí tu vai lá, né, e conversa com o ilustrador, que é teu amigo, cara, faz isso aqui, vamos ver o que tu faz, sai lá alguma coisa. Ó, o cara criou, mas eu ajudei um pouco, dei uma ideia, né? Então, hoje, para me divertir, eu fico brincando com inteligência artificial, assim, né? Fazendo uns esboços e depois, né? Conforme a oportunidade vem, me chamo aí os ilustradores amigos, vamos fazer alguma coisa mais ou menos nessa linha, né? Então é bem legal esse lance visual, porque a gente tem muito, né? A gente vive numa era de imagens, né? Tanto de seriados quanto de filmes e uma miríade de histórias em quadrinhos também, né? Então, para a gente que escreve histórias, isso aí está tudo muito, muito envolvido, né? E é legal escutar esse teu relato. E que mais, deixa eu ver, além, claro, desses livros, muitas coisas eu vi que tu tem contos, tu publica alguns contos individuais também, eu acho, na Amazon, né? Publico. Geralmente esse material que eu solto lá em e-book, que fica lá na Amazon só digital, são aqueles contos assim, o que eu faço com esse conto? Gosto tanto dele, né? Eu queria tanto compartilhar ele. O que eu faço com ele? Se não tem edital aberto de alguma antologia, se não tem outra oportunidade de usar ele de outra forma, eu acho justo deixar lá para as pessoas lerem, conhecerem mais o que eu escrevo, né? Porque apesar de eu ter lançado tantos livros, assim, eu considero tantos, porque, poxa, há uns 10 anos eu nunca pensei que eu ia ter um livro publicado. Hoje eu estou alcançando 7 livros publicados. Eu penso, né, como que eu consegui isso? Eu ainda não sei. Então, eu deixo lá para o pessoal, né, que ainda não me conhece dar uma lida, porque a gente sabe que a Amazon hoje em dia é uma das maiores ferramentas, assim, para leitor ter contato com a literatura de terror, principalmente, assim, o primeiro contato. Então, eu deixo lá. Então, geralmente, quando são contos mais curtinhos, né, por exemplo, eu tenho um lá agora que chama Umbra. O Eclipse da Sombra Carnívora é um e-book que eu disponibilizei, foi o último que eu coloquei, são 3 contos. Então eu tinha um conto só,
com essa temática, aí depois eu escrevi mais 2 para eu ter essa tríade, sabe? Da ideia que eu tava tendo, do eclipse e tal, e é de horror cósmico. E eu deixei lá, e aí quando eu recebo feedback das pessoas que leem esses contos, eu sempre me surpreendo, porque eu não sou muito assim, eu não superestimo a minha obra. Eu sempre acho que pode melhorar. Aí quando entra em contato com o leitor, que ele fala, nossa, mas como eu amei, como não sei o que, eu sempre me surpreendo bastante, aí eu vou reler, eu falo, olha, até que prestou, sabe? Até que deu certo. Mas isso é Então, muito legal mesmo, nosso processo, ao menos quando eu escrevo os meus livros e publico, eu não quero mais ler aquilo ali, porque eu sei que se eu ler, puxa, eu tanta também. coisa já ter mudado, como é que eu não percebi isso? Essa Eu história podia ter esqueço. sido um pouco melhor aqui, né? É, Então, a gente tem isso também, é melhor esquecer. é melhor esquecer e avançar adiante. E avançar, vamos em frente, escrever coisas É, novas, né? Produzir isso, outros trabalhos, e isso tudo, claro, vai ficando acumulado, tu vai criando o teu, né, lá sei, o teu portfólio aí de escrita, né? Ele vai seu pequeno ficando, né? Vai universo, né? crescendo. Seu pequeno universo É, literário. isso aí, isso aí, isso aí. Porque cada escritor vai constituindo a sua identidade ali com os textos, né? Com E certeza. por isso tão legal, assim, a gente sempre incentivo, né, os leitores a lerem, né, autores brasileiros, autores daqui, a gente vai estar falando dos nossos cenários, das pessoas que convivem com a gente, né, mesmo que a gente está trabalhando com literatura fantástica, com horror, com fantasia, ficção científica, né, a gente vai estar trazendo problemas que são próximos da gente, né? Com certeza. Então, é isso aí, né? Vamos tocando ficha e apresentando os nossos trabalhos. E tu tem pensado já em coisas novas? O que tu anda escrevendo? Tá mandando coisas para editoras? Tá mais para a Amazon? Tá fazendo meio a meio? Como é que estão essas publicações aí? Na Por verdade, vir. eu sempre estou escrevendo, né? Aí depois eu vejo o que vai virar, se alguém tem interesse. No momento, eu acabei de lançar um livro, chama Ecos de Melancolia. Foi por editora nova, chama Isincor. Ela é uma editora de um casal de amigos de uma amiga minha, que é a Daniela Salamão, que é a ilustradora do meu coração, que a gente trabalha muito juntos, nós duas. Legal. E De onde é a aí, editora? Que ela é eu de ainda não conhecia também. Mariana, Minas Gerais. Uhum. E eles começaram a editora e eles chegaram até mim com uma proposta muito boa e eu fiquei até surpreendida de, né, depositar tanta confiança em mim para um primeiro livro, assim, né? E aí eles falaram, você não tem uma história aí engavetada que você pensa em publicar e tal. Aí, por coincidência, eu tinha o Ecos de Melancolia, que é uma história insólita, assim, que eu fiz aliando o terror ao blues, porque eu escrevi todo o livro ouvindo blues, que sou apaixonada por blues, jazz, e eu só escrevo escutando música na maior parte do tempo, quando eu posso, né? Quando estou em ambiente que eu posso Legal. escutar música. Então Eu eu sempre gosto estou muito de com. blues. Blues, Pois jazz, é, rock, heavy. pois é, e assim, e aí eu tenho playlists assim que eu monto, né? Eu vou escrever uma história, eu faço um playlist. E nesse caso desse livro, eu fiz toda com blues, assim, sabe? Clássicos e Uhum. tal, músicas mais contemporâneas. E aí eu escrevi esse livro em 2018, ele estava guardado e tal. E aí eu passei o original para eles curtiram muito a ideia, conversou muito com o que eles querem fazer para a marca editorial deles, né? E aí saiu o livro, saiu até mais rápido do que eu esperava, e ele tá muito lindo. Ele é todo azul, o livro, porque toda a temática do livro é blues, então, tristeza, melancolia e tal. E eu fiquei muito contente com o resultado, sabe? Porque é uma obra antiga que ela renasceu para mim. Uhum. Porque no processo de edição eu tive que rever, reescrever. O final tava com alguns problemas ali. Porque sabe aqueles livros que você quer acabar logo? Aí você faz o final. O final Sei, sei. parece uma premissa, nem é um final direito. Aí eu tive que Uhum. Mas reescrever é o bom porque tava final. lá, né? Que nem tu falou, tá engavetado, tá parado aquele Sim, trabalho, mas daqui a pouco tá sim. mexendo nele de novo, né? Dá uma Em nova outra roupagem, fase, muda, né? é, É isso aí. porque a escritora que eu sou hoje é muito diferente da que eu era em 2018. Então, eu ter revisto Certamente. esse trabalho, assim, para mim agora foi muito bom, porque parece que eu tinha que reescrever ele agora. Aquela Larissa de lá não ia ter feito o que eu fiz agora, né? E Uhum. aí ele tá aí, ele já tá à venda na Amazon também, no site da editora, chama Ecos de Melancolia. É o meu novo trabalho, né, que eu vou estar aí, né, divulgando e tal, mas eu Uhum. tenho um monte de coisa no gatilho que ainda vai sair. Eu tenho um projeto com a editora O Grifo, que vai sair esse ano, que é um livro sobre Legal. vampiros também. Então, perceba que tudo que eu escrevo é muito diferente uma coisa da outra. Porque Que bom. eu não gosto de mesmice. Então, quando eu termino um livro, que eu vou começar outro, eu penso, gente, o que eu ainda não escrevi?
em que eu não me arrisquei ainda, né? Então, por isso que essas histórias são muito, os livros são muito diferentes um dos outros, apesar de ser meus, assim, mas eu tento ir por caminhos que eu nunca fui, né? Então aí vai vir outro aí pelo Grifo, que vai ser o Obscuro, que, se eu não me engano, vai sair ainda por Catarse esse semestre. Eu tenho, pro outro semestre, eu já tenho outros livros que eu tenho que terminar. Tem projetos que são segredos que eu não posso contar, mas vou trabalhar com a Draco de novo. Então, assim, esse ano tem muita coisa acontecendo. Que e ótimo, eu nem sei como que eu vou dar conta, mas tem muita coisa acontecendo e esses são os meus projetos futuros, sabe? Perfeito, muito legal. O Grifo é aqui de Porto Alegre, aliás, de Porto Alegre não, mas é aqui da região do Rio Grande do Sul, e conheço o Daniel também, legal. Legal, está sendo uma editora que está fazendo trabalhos bem, bem bacanas, assim, tenho gostado bastante. Bom, então, Larissa, né, eu quero te agradecer, muito obrigado por essa conversa. Também quero te agradecer, tu já mandou um conto aí para mim, nós vamos publicar aí no Multiverso Pulp. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair lá pela VEC. Sim, ainda tem esse projeto também que vai sair, foi um conto muito desafiador. Desafiador, assim, eu gosto muito de horror cósmico, foi onde eu comecei, na verdade. E ter voltado para o horror cósmico para escrever o conto foi, já tô falando o que é, né? Mas, assim, foi incrível, assim. Foi incrível fazer parte. Muito. Vai sair. Acho que só para ano que vem, mas não importa. O legal é que a gente vai tendo os nossos trabalhos aparecendo, né, constantemente, e é assim que a gente vai vivendo e trabalhando, né? Sim, exatamente, Duda. Maravilha, Larissa. Muito obrigado, então, por ter participado da entrevista. Te agradeço muito. Eu que agradeço. Qualquer coisa, é só entrar em contato. E fica aí o último recado, pessoal. Odisseia de Literatura Fantástica, 7 e 8 de outubro, aqui em Porto Alegre. Não esqueçam. Um abração para todos e todas. Valeu! Valeu, obrigada.